Bom dia! De volta com a série As 5 Dimensões da Autenticidade e hoje vamos falar sobre a coerência. Vamos lá, vamos aguardar o pessoal aí. Para quem não está acompanhando a série, já falamos sobre 2 dimensões, hoje é a terceira. A primeira dimensão da autenticidade. Oi, gente, me perdi aqui. Oi, tudo bem? Vamos entrando aí, já falo. Bom dia. Deixa eu ver teu nome aqui direitinho. Ali. Ai, Ali, tô cega. Vamos lá, gente. Tava falando das dimensões. Ai, tinha esquecido. Então, a primeira dimensão que a gente falou aqui foi a autoconsciência, né? Saber se conhecer e saber utilizar as suas melhores partes e também as suas piores partes. A segunda foi a transparência relacional, como que eu me relaciono com a autenticidade. Hoje é coerência e domingo, num horário diferente, que vai ser às 8 da noite, a gente vai falar sobre confiança ativa e leveza para fechar essa série. E eu tô aguardando aqui o nosso amigo Wilson, eu não sei se ele vai entrar, porque ele ia entrar, mas enquanto isso eu vou passar o aviãozinho aqui para algumas pessoas. Quem puder também ajudar aí a compartilhar, quem for chegando. Vamos lá. Vamos chegando, bem-vindos, bem-vindos. Quanta gente que eu tô vendo aqui que faz tempo que não passa por essa live. Pronto, acho que deu aqui. Tudo bom ali? Você veio a partir do perfil do Wilson? Vamos conversar enquanto não chega ninguém, né? Bom, essa live vai ficar gravada, você pode assistir depois, se você estiver chegando agora ou chegando depois. Então, fiquem tranquilinhos. Deixa eu avisar aqui, esqueci de avisar pelo WhatsApp meu grupo. Pronto. Então, a dimensão da coerência. A gente sempre pensa, né, que sempre ouve falar, inclusive já postei aqui várias vezes, que a coerência é você conseguir alinhar a partir do Wilson. Que legal, você acompanhou a partir da segunda live ou da primeira? Acho que da segunda, né, da transparência relacional. Então, a coerência é a gente alinhar o que a gente pensa, o que a gente sente, com o que a gente faz, com o que a gente fala. E isso tudo é difícil, né? A gente tem mais de 70 mil pensamentos. Bom dia, Nanda, bom te ver aqui também. A gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Como é que a gente vai conseguir saber o que presta e o que não presta, né? Nossa cabeça tá a mil. Eu, por exemplo, eu sofro do mal do século, que é o pensamento acelerado, né? Que é a ruminação de pensamento. A gente tá o tempo inteiro, isso gera muita ansiedade. E às vezes a gente não sabe nem por qual caminho ir, a gente não sabe qual desse pensamento é verdadeiro, ou eu preciso prestar atenção, eu preciso colocar a minha atenção, né? E ficamos doidas. Então aí começa, né? Primeiro, a gente precisa entrar lá na dimensão 1, vocês estão acompanhando aqui, que é a autoconsciência. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu quero ir. Então, precisa prestar atenção. Depois, entender
como que eu me relaciono, que é a transparência relacional com o outro. E aí entender, então o pensamento ele não está ligado, muitas vezes a gente acha que os pensamentos vêm e a gente precisa entender o que está conectado com o meu propósito, mas não é isso, é o que está conectado com você. Se faz sentido aquilo, bom dia, Adri, se faz sentido aquilo que você está pensando. E para eu entender se faz sentido, eu preciso entender se faz coerência com a minha vida. E aqui, lembram que eu falei que no Descompulsa, que é o programa que eu estou lançando, eu vou mostrar para vocês que cada um de vocês tem uma fórmula, né? Uma fórmula de sucesso, uma fórmula que faz com que as coisas deem certo. E a coerência, ela passa por essa fórmula. É entender todas as tuas partes e saber se elas estão conectadas. Olhem que interessante. Do latim, coerência significa conexão. Então é você conectar as ideias, né? Fazer com que elas se aproximem, conectar os fatos, fazer com que as coisas tenham nexo. Tem um conto aí de Gandhi que eu queria contar para vocês, que é assim, tinha uma mulher que foi pedir ajuda para Gandhi. E ela pediu para ele falar com o filho dela, falou assim, fala para o meu filho parar de comer açúcar, porque isso está fazendo mal para a saúde dele. E Gandhi falou assim, volte daqui 2 semanas com ele. Tudo bem. Dali 2 semanas, ela voltou com o filho dela. Daí, ela colocou o filho dela na frente do Gandhi e o Gandhi olhou para ele e falou assim, pare de comer açúcar. Ela olhou para o Gandhi e falou, poxa, mas se era para falar isso, por que não falou há 2 semanas atrás? Porque há 2 semanas atrás eu estava comendo açúcar. Ele não seria coerente. E essa verdade, essa coerência, a pessoa não precisa saber, né, no caso do Gandhi, que ele estava comendo açúcar. A gente transparece que a gente está ou não sendo coerente. A gente transparece isso na nossa fala, no nosso corpo. O nosso corpo diz muito sobre a gente, né? É a linguagem mais entendida pelas pessoas, embora difícil de você dizer exatamente o que está acontecendo, mas as pessoas entendem quando você gesticula, quando você fala, né? Recentemente eu dei uma aula de neurociências para a pós da PUC Paraná Digital, da pós de Psicologia Positiva. E a gente... Letícia, que saudades de você, que bom que você está aqui. E a gente falou muito sobre esse tema, né? Sobre o quanto o nosso corpo diz sobre nós. Então, a coerência, ela passa, né? Ela é um raio-x de como você se comporta, de como você pensa, sente e fala. Mas ela também é um raio-x de como você transparece isso através dos teus gestos, do teu corpo, do brilho nos olhos, né? E tudo isso precisa ser olhado. E por que a gente precisa ter coerência? Para a gente ter a confiança, para a gente seguir pelos caminhos que a gente se propôs a se seguir, pelos caminhos que a gente quer seguir. E aí, lembrando da fórmula que eu falei para vocês, eu vou dar alguns spoilers aqui do que vai ter no Descompulsa. A Letícia, inclusive, é uma aluna do Descompulsa, né, Letícia? E tem uma surpresa para vocês lá no grupo, depois eu falo, tá? Que a gente lançou ontem, que quem foi ou é aluno do Descompulsa e do programa da Vanessa Gestione vai ter acesso. Depois eu falo aqui. Então, dentro dessa nossa fórmula, do que me compõe, né? A primeira coisa que eu preciso olhar são os meus valores. E a gente não olha muito para eles, né? E os valores são aquilo que nos guia na vida. É aquilo que nos dá um norte, é aquilo que faz com que a gente se sinta bem ou mal numa situação. Por exemplo, eu tenho um grande valor meu, que é um valor bem importante para muitas pessoas, que é a liberdade. Se a minha liberdade está sendo tolhida, eu não consigo fazer as coisas. Eu fico brava, eu fico angustiada, às vezes me falta energia, né? Eu não sou uma pessoa
eu posso ficar num trabalho de bater cartão, ou num ambiente muito fechado, ou sem manifestar as minhas ideias. Quando eu sou impedida de fazer isso, a minha liberdade é tolhida e o meu valor é ferido. E se o meu valor é ferido, eu não estou sendo coerente. Por que eu estou escolhendo viver algo que não tem a ver com o meu valor? Então é um dos pilares que a gente vai trabalhar lá no Descompulsa, né? Que é o valor. Me contem aí quais os valores de vocês, o que é importante, qual é a bússola. Tem uma outra história, para vocês entenderem melhor o que é valor, né? Que é uma gerente de uma empresa que trabalhava em Curitiba e ela estava super bem no cargo dela, estava ótima. Márcia, que bom que você está aí também. Opa, hoje tô recebendo o pessoal das antigas aqui, que delícia. Então, ela estava super bem no trabalho dela, no que ela estava fazendo, e ela recebeu uma promoção para ser gerente geral em São Paulo. Só que ela tinha um valor muito forte, que era família, tinha um valor muito forte, que era saúde, e ela simplesmente tinha que ir para um trabalho que ela ia ganhar muito mais, só que ela teria que ficar se deslocando entre São Paulo e Curitiba, teria que voltar final de semana para cá por causa da família dela, teria que comer correndo, porque vocês sabem aquela loucura da cidade de São Paulo, então ela estava num trabalho que exigia muito, que era muito pressão para ela, e ela não teria tempo de fazer ginástica, ela teria dado uma bagunça na vida dela. O que aconteceu? Ela aceitou esse trabalho. Ela aceitou esse trabalho e com o tempo ela foi murchando. Ela foi ficando desanimada, ela foi ficando desmotivada e ela começou a ficar estressada, ansiosa e sofrer de algumas doenças decorrentes do trabalho, né? Como o burnout. Ela estava muito pressionada. Ela não estava compatível com os valores dela. Entende como é importante a gente agir em coerência com os nossos valores, fazer escolhas que tenham a ver com o que a gente preza e valoriza na vida. Vocês conseguem identificar o valor mais importante para vocês? Se vocês não sabem o que é valor, vocês coloquem na internet lá, vai aparecer um monte de lista de valor. Olhem para isso. É a primeira coisa que a gente precisa fazer na hora de tomar uma decisão. Eu, por exemplo, eu escolho meus parceiros pelos valores compatíveis. Se eu vejo que a pessoa não valoriza as mesmas coisas que eu, não quer ir pelo mesmo caminho que eu, não tem o mesmo caráter, a mesma conduta, não preza as mesmas coisas que eu não dou certo. Eu já tentei, né? Eu já tive parceiros assim que eu tenho uma coisa que às vezes até me atrapalha no trabalho, que é uma força que eu tenho da generosidade. Reinaldo, que delícia ver vocês três aqui também. E às vezes eu me deparo com parceiros que são aqueles meio tubarões, né? Que passam por cima de tudo e de todos para conseguir o que querem. E gente, eu não gosto de injustiça, eu não gosto de coisas erradas assim, né? Eu tenho um valor grande que é a integridade também. E isso me faz muito mal. E eu percebi que eu não posso estar perto dessas pessoas, por mais que aquilo me brilhe os olhos, por mais que eu acredite que... Oi, Reinaldito! A nossa cachoeira vai ficar, acho que para a semana que vem, né? Por mais que aquilo seja, assim, muito... Porque às vezes a gente se confunde, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ir por um caminho, porque aquilo brilha os olhos, porque aquilo... é uma coisa que eu gosto de fazer, ou é uma coisa que vai me dar dinheiro. Só que aí você começa a fazer, aquilo começa a te desgastar e tirar a tua energia, e aí você não consegue fazer, você não consegue dar tudo de você, você percebe que quebrou, né? Que você não tem a mesma
a mesma conduta, a mesma energia. Eu sou uma pessoa que eu mudo muito de acordo com a pessoa que eu tô. Isso não quer dizer que eu não estou sendo autêntica, mas quer dizer que tem pessoas que não me sinto à vontade, tem pessoas que me engolem pelo jeito que elas são. E aí eu percebo que não é ambiente, não é lugar, não é a forma como eu queria conduzir o meu trabalho e as minhas coisas. Então, a primeira coisa, gente, observem se você está vivendo em coerência com os seus valores. Se tem algo que escapa, se tem algo que você está fazendo que está te doendo muito, que está te angustiando muito, que talvez você esteja só pelo dinheiro, só pelo status ou só por não sei o quê, mas que não está valendo a pena. A segunda coisa que a gente precisa olhar para essa coerência, né? A gente falou dentro da dimensão da autoconsciência, de se enxergar, se olhar com as nossas forças, talentos, interesses e bababá. A gente vai falar um pouco desses pilares aqui. São as forças de caráter. Letícia, Reinaldo, Márcia, estão carecas de saber o que é, mas tem pessoas novas que estão entrando que não conhecem as forças de caráter. As forças de caráter, elas são fruto o Reinaldo, inclusive, ele dá essa aula num curso que a gente tem de design de organizações positivas, né, Reinaldo? A gente dá juntos o curso de forças de caráter, a certificação, mas forças de caráter, a gente tem um olhar mais negativo para a vida, né? De olhar as coisas que não dão certo, de olhar os nossos defeitos, de olhar as coisas que não estão legais nos outros e em nós mesmos. Isso é uma tendência natural nossa, isso é uma coisa que a gente tem esse viés que veio lá da nossa ancestralidade. E a gente deixa de prestar atenção no que a gente tem de bom, que são as nossas forças, que são a nossa impressão digital no mundo, que refletem aquilo que a gente é, na nossa essência, que refletem a forma como a gente faz as coisas, como a gente pensa sobre o mundo, como a gente enxerga o mundo e as pessoas. São 24 forças. Quem quiser saber mais ou quiser fazer o teste das forças de caráter, entre em contato comigo. Eu não gosto de deixar ele público, porque não é só fazer o teste, é entender um pouco, né, como é que funciona. Então você tem lá 24 forças. E tem umas forças em maior e em menor grau. Tem as forças que estão mais lá em cima, quando você vai fazer o teste, são aquelas forças que te identificam. Então, no meu caso, eu faço teste de 6 em 6 meses, mas hoje está assim: a criatividade, a integridade, a justiça, o perdão e aí a gratidão. São 5 forças que eu tenho. Eu preciso fazer escolhas em que eu posso usar essas forças que eu tenho. Se eu sou uma pessoa criativa e eu estou num ambiente onde a minha criatividade é tolhida, assim como a minha liberdade, né, falando em valor, eu fico burra, eu não consigo criar, se eu estou até num ambiente em que as pessoas julgam demais e criticam demais e não tem segurança para dar as ideias e tem que ficar cheio de dedos, eu acho horrível. Se eu preciso, por exemplo, bom dia, Camila, Sidney, que mais chegou aí, vamos ver, Ari. Oi, Chiles, tudo bem? Que bom te ver aqui. Então, se eu estou num ambiente também em que essas forças não podem ser manifestadas, eu fico murcha. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia psicoterapia, né, eu era psicóloga clínica, logo que eu terminei a faculdade, e aí dentro da psicologia, é um trabalho muito solitário, né? Apesar de eu trabalhar com uma linha sistêmica, eu trabalhava muito com famílias e grupos, mas fazia atendimentos individuais também, e eu me sentia muito sozinha, e eu sentia que ali não era muito espaço para eu criar. E eu comecei a ficar desanimada. Eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou publicitária antes de ser psicóloga. E com a publicidade foi o contrário, minha criatividade podia ir além, né, do dia a dia de uma pessoa comum, que eu usava ela todo dia, eu era redatora, mas
os meus valores estavam sendo feridos, porque era um ambiente de puro estrelismo, onde um queria passar a perna no outro, um queria ser melhor que o outro, e eu comecei a desanimar e saí. Oi, Zil, querido, que bom que você veio. Eu comecei a desanimar e saí deste meio, né? E fui para psicologia, querendo a psicologia organizacional, porque eu já tinha tido experiência em empresas. E quando eu me deparei com a psicologia clínica, me apaixonei, só que eu vi que eu estava num ambiente onde eu não conseguia criar. E depois que eu fui para a psicologia organizacional, a mesma coisa. Eu fazia aqueles treinamentos meio padrões, onde as pessoas engavetavam os treinamentos e não saía muito disso. Quando eu me dei conta que eu tinha essa força e que eu precisava usá-la diariamente para eu ser feliz e para eu conseguir ser melhor no que eu fazia, aí as coisas começaram a mudar. Então a gente precisa entender que força que a gente tem. Então você que não conhece as forças de caráter, coloque aí, até para a gente tentar fazer uma mentoria ao vivo aqui, coloque aí uma qualidade, uma coisa, um talento, uma competência ou uma força, se você conhece as forças, que você tem. E aí você, identificando essas forças que você tem, né, coloque aí, participe um pouquinho, porque vocês participando, essa live vai para mais gente. Corações e comentários são sempre bem-vindos nas lives, tá, gente? Então, eu preciso entender quais os meus valores, eu preciso entender quais as minhas forças de caráter que fazem com que eu funcione bem. Quando eu uso o que eu mais tenho de bom, é quando eu estou no meu melhor. Então a gente vê, por exemplo, nas empresas, já falo sobre empatia, não. A gente vê, por exemplo, nas empresas, que as empresas estão muito mais preocupadas em consertar o que não está bom nas pessoas do que aproveitar o que está bom. E quando eu tento consertar, eu estou fazendo com que a pessoa se encaixe no meu modelo de trabalho e com que a pessoa seja cada vez menos ela. E o que acontece quando a gente é cada vez menos a gente fica desmotivado, a gente fica desanimado. E quando eu posso usar, quando me valorizam por quem eu sou, que é através das minhas forças, pumba, daí eu brilho, porque eu estou sendo valorizada. Então é muito fácil. Então vamos ver aqui, olha que legal. A Nanda diz que tem empatia. A empatia pode estar ligada, Nanda, à tua capacidade de se relacionar, de entender os sentimentos dos outros, de se colocar no lugar do outro. Então pode estar ligada à força da inteligência social, tá? Onde você conhece o outro, conhece você, é aquela pessoa que as pessoas gostam de se aconselhar, me diga se você é assim, aquela pessoa que as pessoas gostam de estar perto, né? Você gosta muito de estar perto das pessoas também. Ou então pode ser a força da generosidade, ou então pode ser a força da gratidão, pode ser a força do perdão. Então, empatia pode significar várias forças. De qualquer forma, você precisa estar perto de pessoas e você precisa estar num ambiente onde você pode exercer a sua empatia. Se você está num ambiente, por exemplo, trabalhando o dia inteiro só você com um computador, você precisa encontrar momentos em que você possa exercer essa empatia. Isso dá um boom, um gás na sua motivação. O Reinaldo, ele ama aprender e eu conheço muito bem essa força dele. Se o Reinaldo estiver sem livros, Reinaldo, o que seria de você sem os livros, né? Ele precisa estar constantemente aprendendo. Ele não pode parar. Então ele precisa de um trabalho que permita, não só trabalho, né? Se você não consegue inserir isso no teu trabalho, você vai inserir isso na tua vida de alguma forma. Mas você precisa criar momentos na tua vida em que o aprendizado esteja presente. A falta de aprendizado faz com que você murche. O aprendizado constante e permanente na tua vida faz com que você se sinta melhor, tenha mais bem-estar e sinta que aquilo faz sentido para você, né? O Reinaldo sabe disso. Motivação. Alec. É Alec? É isso?
Ai, vou ficar de óculos uma vez. Ali, motivação pode estar ligada ao entusiasmo, a força que te dá energia, que faz com que você faça as coisas com alegria. Você, o Reinaldo, tem muito bem essa força, às vezes até pode ser confundida como hiperativa, né? A força da motivação, que é o entusiasmo, você precisa de coisas que te entusiasmem. Você não pode trabalhar ou estar num ambiente assim que não te desperte essa paixão, essa emoção pela vida. Você precisa fazer coisas, né? É uma pessoa que gosta muito de fazer coisas, de envolver, de conhecer. Então, para se manter motivado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver as outras. Se alguém mais colocou aqui. A Letícia também, né? Tem a força do amor aprendizado. Ai, gente, tá sumindo o comentário aqui pra mim, peraí. Vamos ver. Moro numa biblioteca. Quem olha, espelho meu, lab, prazer, bem-vindo, vive, design. Quem olha a casa do Reinaldo, que eu só conheço por foto, né, Reinaldo? Tem livro em tudo quanto é parte. O Instagram do Reinaldo, ele sempre tá falando de livro, leitura. E o amor aprendizado é bacana, porque quando você aprende, você ensina também, né? A melhor forma de aprender é ensinar. Então, a gente tem que estar próximo disso, tá? Eu preciso estar constantemente utilizando essa força para me manter motivada e engajada. E isso traz coerência. Uma vida sem você utilizar o que você já tem de bom, né? O que te faz único e especial nesse mundo, é uma vida sem sentido, é uma vida incoerente. Um trabalho onde você não é valorizado pelo que você é e tem que se encaixar no que você não é, vai te desmotivar, não vai ter coerência com o que você quer. Entende? Então a gente precisa olhar para isso. A outra coisa que a gente precisa prestar atenção em relação à coerência, que tem a ver com as forças, mas é um pouco menos que as forças, porque as forças refletem a forma como eu me comporto, como eu enxergo o mundo, como eu faço as coisas, ela está dentro de mim, ela reflete a minha identidade, é quem eu sou. Os talentos é o que você faz bem. Então, o que você faz bem? Você precisa inserir isso na sua vida para a sua vida ter coerência. O que eu faço bem? Eu desenho, eu toco violão, eu ensino as pessoas, eu sou uma boa observadora, né? Não precisa ser coisas materiais, não precisa ser só isso, mas pode ser que você tenha um talento nato de comunicação, por exemplo. Insira isso na sua vida, não fique sem isso, tá? Maiara, lembrei do teu nome, aquele dia eu confundi. Precisamos inserir então, precisamos escolher coisas, né, que sejam compatíveis com os nossos valores, em que a gente possa utilizar o que a gente tem de melhor, que são as nossas forças, fazendo o que a gente sabe fazer. Para que complicar, né? É óbvio que a gente pode desenvolver um talento a partir de um interesse que a gente tenha, mas a gente também pode utilizar o nosso talento. Esses dias eu estava assistindo uma aula do Bota na Rua, é um Instagram bem legal, fala sobre marketing, mas um marketing mais leve e tal. Então, esse cara falou assim, falou uma coisa que eu venho tentando. Débora, amore, tudo bom? Ele fala uma coisa que eu venho tentando colocar na minha vida profissional, que é assim, eu toco violão, o que mais que ele faz? Ele falou umas 3 coisas lá que ele tem talento, e ele fala, a questão é como juntar tudo isso, né, dentro do profissional, dentro da minha comunicação. Eu tenho um colega que é professor. Oi, Lu, tudo bom? Eu tenho um colega que é professor do nosso curso de design de organizações positivas, parceiro, o Reinaldo também é professor, que é o Miguel Nissenbaum. O Miguel, ele toca jazz, toca guitarra, né? Mas é jazz. Ou violão, não sei, porque eu não sei essas coisas. Acho que é guitarra.
E ele, volta e meia, ele está sendo inspirado por isso, ou ele posta, né, no Instagram dele, até profissional, uma música, alguma coisa assim, uma letra de música inspira ele para escrever um texto. Então a gente precisa estar sempre cercado de atividades em que a gente possa utilizar esses talentos. Então, lembrando aqui para quem chegou agora, fazer coisas que estejam e escolhas importantes, que estejam compatíveis com os nossos valores. Utilizar o que a gente tem de melhor, que são as nossas forças de caráter que nos identificam no mundo, fazendo o que a gente sabe fazer. E agora, lembram que eu falei que um talento pode ser desenvolvido? Então não para por aí. Não é zona de conforto, tipo, então tá, eu tenho tudo isso, eu vou me encaixar nisso, vou ser assim. A gente pode expandir também, a partir dos nossos interesses, a partir do que a gente gostaria de aprender ou de fazer. O aprendizado já foi comprovado que é um dos componentes mais importantes para a longevidade. Aprendizado e exercício físico. Então, quem quer viver muito tem que aprender. A Letícia e o Reinaldo estão aí na frente porque tem a força do amor ao aprendizado. Mas todo mundo tem essa força, né? Só que eles têm essa força mais em alto, então para eles é mais fácil. O que você se interessa em fazer? O que você gostaria de fazer? O que você sempre sonhou em fazer? Sabe aquela coisa assim? Eu sempre sonhei em saltar de paraquedas. Um dia eu vou fazer isso. Eu sonho em fazer isso. Eu gostaria de aprender judô. Eu gostaria de aprender luta. Um dia eu vou fazer esse curso. Sabe aquelas coisas que você vai postergando? E você sabe que você quer fazer, mas você aos pouquinhos vai, né? Colocando o teu automático, a tua rotina, te engolindo, e tudo isso vai passando na frente e você não faz. Isso tudo vai desanimando a gente, né? Vai tirando a energia, vai deixando a gente com aquela sensação de, puxa, não faço nada do que eu me comprometo. Então a gente precisa muito se conectar com as coisas que a gente tem interesse e se organizar. O Reinaldo, eu sempre uso de exemplo, porque você é um exemplo. O Reinaldo, ele se propôs a fazer alguns anos atrás, a todo ano, ter um novo aprendizado, uma nova atividade na vida dele. Não sei se é todo ano ou todo mês, mas eu acho que era todo ano, né, Reinaldo? Então, cada ano ele escolhe algo que ele quer aprender, que ele tem interesse em aprender. Então, a gente precisa aproximar esses interesses da nossa vida, para aquilo ter coerência. Então, para eu fazer uma escolha, você precisa pensar, né? Se isso me interessa, se isso tem a ver com o que eu quero, se isso faz sentido para mim, né? Bom dia, Daiane, tudo bem? Amor, aprendizado, força número 1, legal. Amor, aprendizado. Então, olhem que bacana, tá? Se a gente for parar para pensar. Muitas vezes a gente se encontra numa encruzilhada, né? Não sei para onde ir. Gente, deixa eu fechar a porta porque a obra aqui hoje tá demais. Só um pouquinho. É assim, na live ao vivo, a gente tem que sair da live, no meio da live. Então, se eu tenho uma escolha para fazer, quem aqui tá numa encruzilhada, não sabendo qual decisão tomar, com alguma escolha para fazer, não sabe para que lado ir? Coloca eu aí. É normal, né? Como eu falei, a gente tem 70 mil pensamentos por dia, mais ou menos. A gente está com um excesso de informação gigante hoje em dia. A gente está com várias opções, né? Hoje em dia a coisa se abriu de uma maneira que a gente está com muitas opções, né, para fazer e para escolher. Muitas vezes não é nem não sei o que fazer, é excesso de saber, de ter, eu quero tudo, né? Eu, por exemplo, sou uma multipotencial e eu vivo querendo abraçar o mundo, eu vivo querendo fazer tudo, porque tudo me interessa, tudo me agrada.
Então, olha, todo mundo, porque todo mundo sempre está numa encruzilhada. Então, ou você vai fazer trabalho para Exu e deixar lá um trabalhinho numa encruzilhada para ele te tirar dessa, ou então você vai usar a coerência. Vamos ver aqui. Depois que eu optei pela pós, estou conseguindo ficar. Mais difícil é iniciar algo. Olha, e quando a gente... Olha, Daiane, que legal, né? Quando você toma uma decisão, como é que você se sente? Normalmente a gente se sente muito bem, muito leve. Ai, que bom, né? Escolhi. Então a gente precisa entender, ó, tenho uma escolha para fazer. Eu preciso. Primeiro eu preciso saber quem eu sou, senão eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Tem um outro componente aí que eu tenho que mostrar, mas antes deixa eu fazer esse caminho só para vocês verem, vocês entenderem. Isso está compatível com os meus valores? Ah, não. Isso aí vai ferir um pouco meus valores. Eu não me sinto bem, minha consciência não vai ficar tranquila, eu não me sinto bem desse jeito. Tá. Segunda coisa, isso vai me permitir que eu use o melhor de mim, o melhor que eu tenho em mim, que é o que me faz fazer as coisas bem. Se você não sabe o que é o melhor de você, pense uma coisa que você faz bem. Que características, que forças estão envolvidas ali? É isso, tá? Isso são as forças de caráter, bem resumidamente, tá, gente? Isso vai me permitir usar o que eu tenho de bom. Isso vai me permitir fazer o que eu faço bem. Talentos. Isso é de interesse meu? Interesses. A última coisa, não é a última, tá? Sentido, significado, propósito, que eu até comecei a falar na outra aula. Faz sentido para mim? Essa é uma pergunta que a gente devia fazer a cada escolha que a gente tem para fazer. Faz sentido eu fazer isso? Por que isso é importante para mim? Quando a gente entende que as coisas precisam fazer sentido, né? Quando a gente está fazendo algo que, putz, não está fazendo sentido algum eu fazer isso, a gente tem que largar. Não tem coerência com o que você é, com a tua vida, com o que você quer para você. Sentido é algo mais pontual. Para tudo eu preciso ter sentido. O que é difícil, Nanda? Me diga a tua dificuldade para ver se eu consigo te ajudar aqui. Tá? Porque é impossível que dentre todas as escolhas que você tem para fazer, todas se encaixem nisso. E se encaixarem nisso, priorize o que é mais urgente agora, o que está me chamando mais. Eu gosto muito de usar, e isso eu trago também para o componente, para a dimensão coerência, que eu gosto muito de usar a nossa intuição pra gente. E não é só a mulher que tem, tá, Sidney e Reinaldo? Todo mundo tem intuição. A gente talvez tenha um sentido mais aguçado para as coisas, mas vocês também têm. A intuição é como se fosse a primeira coisa que bate e que a gente ignora, né? Sabe aquele pensamentozinho que você tem e fica assim, que loucura, que viagem da minha cabeça. Isso pode ser a tua intuição te manifestando. A intuição não é forçada, ela não vem através do cognitivo, do pensar. A intuição simplesmente vem. Intuição, sinais, né? Então, assim, às vezes a gente está insistindo em uma coisa, tá? Que não era para acontecer, já faz tempo, que já era para a gente largar, mas a gente tem dificuldade de desapegar. A gente tem dificuldade de seguir a nossa intuição. Por quê? Porque a gente acreditou através do nosso pensar, através do nosso racional, que aquilo era o melhor para nós, né? Ou fizeram a gente pensar que aquele é o melhor caminho, é o caminho mais coerente. E aí você acha que é aquele caminho, aí se enfia na tua cabeça que é aquele caminho.
Só que tem uma parte de você que se sente desconfortável. Então eu gosto de usar a intuição nessa sensação que a gente sente de desconforto ou de conforto. Se eu estou dentro de uma situação em que eu me sinto desconfortável, angustiada, ou que parece que tem alguma coisa errada, ou que parece que está emperrando, sabe aquelas coisas que não andam, que não é esse. Eu sou uma pessoa muito prática, eu já mudei várias vezes, várias coisas na minha vida, mas quando eu vejo que não está funcionando o caminho, e não é falta de persistência, mas é entender até onde eu devo persistir, né? Quando eu vejo que está acontecendo muita coisa errada, eu vejo que é hora de mudar a rota. Não quer dizer que eu vou mudar a minha escolha. Quer dizer que eu tenho que mudar a forma como eu estou fazendo aquilo, talvez, né? Talvez eu tenha que mudar a escolha. Mas a forma como eu estou fazendo não está funcionando, está batendo na trave. Então eu preciso olhar para aquilo e olhar para ver qual é essa mudança de rota. Mas eu escuto muito essa palavrinha intuição, que ela acaba se manifestando no nosso corpo, vez ou outra, quando alguém pensa por nós. A tendência é que não é aquilo que queremos. Claro! Então vocês entendem o quanto é importante a gente se posicionar enquanto seres humanos com desejos, com vontades e com pensamentos próprios. Porque se a gente não pensa por nós, Daiane, é isso mesmo, os outros pensam por nós. E a gente vai acabar fazendo o que o outro acha melhor para nós, né? Quantas vezes você estava numa encruzilhada e se aconselhou com alguém e escolheu um caminho e que não foi o melhor caminho que você escolheu? As pessoas, elas nos aconselham, isso é bom, mas aí você pega o conselho e filtra. Será que faz sentido para mim? Né? Eu já falei em várias lives aqui, inclusive na passada, na retrasada, não sei lá o quê, que eu já fui casada 2 vezes. No primeiro casamento, que durou 10 anos e mais 8 de namoro, onde eu tive 2 filhos, quantas e quantas pessoas não me aconselharam que eu não podia me separar? Cíntia, não faça isso, é um casamento de uma vida. Cíntia, o que vai ser das crianças? Gente, por que vocês acham que eu demorei tanto para me separar? Por causa das vozinhas, que não eram nem internas, né? As vozinhas começaram externas e daí eu incorporei. Daí eu pensava assim. Então eu preciso tirar essas vozes aí, limpar, né? Entender o que a Cíntia é, o que a Cíntia pensa, por que eu quero tomar essa decisão, o que isso tem a ver, que sentido que isso faz na minha vida hoje, né? Se você não sabe o caminho a seguir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E isso não está errado, tá? De repente você precise começar algum caminho, né? O que faz mais sentido hoje para você, o que bate mais no teu coração, o que reverbera mais para você, para ali na frente você descobrir que não era aquele. Tudo bem, gente. O que tem você mudar de direção uma outra vez? Porque vão falar, porque dane-se, foda-se, né? Será que o Instagram vai me derrubar agora com essa palavra? Dane-se. Tudo bem, né? Meu Deus, com o meu perfil multipotencial, né, que eu gosto de fazer várias coisas, eu tô mudando o tempo inteiro. Isso é bom pro profissional? Talvez não, talvez eu tenha que ter mais consistência, mais foco, ficar mais num lugar. Eu tenho milhões de defeitos, mas isso é bom pra mim. Me faz bem, me energiza ter várias coisas e fazer uma coisa e terminar uma e começar outra, né? É onde eu estou tendo a liberdade de usar a minha força da criatividade, é onde eu estou tendo a liberdade de ser quem eu sou. Vai me dar dinheiro, vai me trazer sucesso? Sinceramente, espero que sim, né? Eu sou uma pessoa bem paciente, mas talvez esse sucesso
se ele não estiver coerente com o que eu sou e com o que eu quero e faz sentido e bababá, para mim não seja sucesso, né? Vamos pôr o acrílico, não. Sabe por que eu tenho problema de pôr esse óculos, gente? Eu vou contar. Eu tenho uma personagem, não sei se vocês já viram aqui no meu perfil, que se chama Maria Positiva. É uma personagem que eu criei na pandemia. E a Maria Positiva, ela é simplesmente eu com esse óculos e com o cabelo amarradinho. E aí, quem me conhece e me vê de óculos, e eu mesmo me olho, parece que eu tô ela, e eu quero me diferenciar dela. Então eu preciso comprar um novo óculos para ela, porque eu gosto desse, não vou dar esse para ela. Então, eu não é que eu me sinto, mas eu fico me identificando com ela, entendeu? Segurança sobre nós mesmos é o que faz absorver as vozes. Claro, o medo da rejeição é tão grande que às vezes queremos aprovação e do jeito torto nós sermos amados. A gente falou sobre isso, né, Nanda? Não sei se você estava na live lá onde a gente falou dessa nossa necessidade de aprovação. A gente precisa pertencer, né? A gente precisa estar em grupos, a gente precisa ser validado. Só que tudo isso é vazio se a gente mesmo não consegue nos validar, né? Então, e é assim, quando a gente passa por uma situação e aquela situação acabam nos julgando, acabam olhando para nós de um jeito torto, né? Acabam falando que a gente não devia ter feito e tal. A tendência nossa é se frustrar muito, aquilo dói muito, né? Porque a gente quer que o outro valide. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu acabei desenvolvendo ao longo desses anos, por eu ser mais diferente, assim, não digo que eu sou diferente e isso quer dizer bom ou mal, todo mundo é diferente, né? Mas por eu me assumir do jeito que eu sou e fazer um trabalho talvez diferente do padrão dentro das redes sociais, que acho que nem é tão diferente mais, que eu acabei me adequando em algumas coisas, eu recebi muito julgamento. E a cada pedrada que eu levava, a cada coisa que eu levava, e o julgamento interno, que é o pior, né? Essa voz interna minha, puta, não deu certo, que merda, essas coisas, eu ia me tornando mais forte. Então vai chegar uma hora que você vai estar tão forte, vai estar forte o suficiente para dizer, puta, não tô nem aí para isso, sabe? Eu quero mesmo seguir o meu caminho e se dane, eu não vou poder agradar todo mundo, né? As pessoas, elas têm uma expectativa muito alta em direção a nós. E eu não vou corresponder nunca, jamais a expectativa de todos. Então eu vou ser coerente. Então eu vou buscar essa minha autenticidade. E vou aprender, aí tem alguns recursos, né, que você precisa para poder sustentar tudo isso, para poder conseguir dar conta disso, né, desse mundo de julgamentos. Um dos recursos que é facinho de praticar e que dentro da psicologia positiva a gente usa muito é a prática da gratidão, que nada mais é do que você reconhecer aquilo que existe de bom na tua vida, no mundo e no teu dia a dia. A gente só é pega pelos pensamentos, né? Existe uma coisa que é o nosso padrão mental, que é o mindset. Eu estou fugindo um pouco do assunto, mas é importante porque o que a Nanda falou e pelo que a gente está falando, né? Dessas vozes internas. O nosso mindset é um padrão que foi construído ao longo da nossa vida, né? Que fez com que a gente pensasse de uma determinada maneira sobre nós, sobre o mundo. E é aquele caminho que o nosso cérebro escolhe. Juntando isso ao nosso viés negativo que a gente já tem, que é olhar as coisas de uma maneira mais negativa e achar que as coisas ruins sempre vão acontecer e achar que não sei o quê, imagine que você tem essa cabeça mais, digamos, limitada. Não você, Nanda, todo mundo, tá? Só que é cabeça, é mente, não é você, tá? É a construção do teu pensamento que foi feita assim. Isso hoje, devido ao que você viveu, as tuas crenças e tal, mas eu não vou me aprofundar nisso. Isso hoje faz com que você, Raimundo, Graziele, Silvana, bem-vindos, bom dia. Raimundo, a Ana diz que vai entrar em contato com você, que você que ganhou o livro dela.
não é? Então essa nossa forma de pensar, esse nosso mindset, né, que eu falei, faz com que a gente enxergue o mundo de uma maneira que não é a maneira, né? A maioria dos nossos medos não existe, tá só na nossa cabeça. E para mudar esse padrão mental, uma das práticas é a gratidão, que cientificamente comprovado, ela faz com que a gente enxergue o mundo de uma maneira melhor. Ela vai mudando essa nossa forma de enxergar o mundo e a nós mesmos. Isso me ajudou na minha autoestima e na minha autoconfiança. A prática da gratidão. Aí eu comecei a valorizar as coisas que eu tinha de bom, né? Eu ainda me chicoteio, eu ainda me julgo muito, eu ainda olho para as minhas fraquezas, porque foi uma vida inteira com esse movimento mental. Mas hoje eu consigo voltar, né, avançar para esse lugar com muito mais facilidade, com um olhar mais positivo e otimista para a vida e para mim, e mais resiliente. E isso traz uma série de benefícios, além de mudar o seu padrão mental, ela traz mais bem-estar. A gratidão já foi utilizada em pacientes depressivos com sucesso, então ela diminui sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse. Você pode fazer prática de diversas maneiras, né? Eu faço o diário da gratidão, que é um caderninho onde eu escrevo as 3 coisas boas que aconteceram no meu dia, todos os dias. E por que eu estou agradecendo aquilo, é importante a gente saber por quê. Chegou um dia que aquilo estava tão automático que é muito fácil eu perceber as pequenas coisas do meu dia pelas quais eu fui grata. Tem dias que eu tô mal, tem dias que eu só tô olhando coisa ruim, claro que tem, a gente não é perfeito e não é que, por isso eu nunca vou sofrer nada, eu sempre vou estar positivo. Positividade dessa forma é tóxica, a gente precisa sentir as coisas ruins também, né? A gente precisa ter emoções negativas porque elas nos ensinam, elas nos protegem, elas fazem parte de nós, elas fazem parte de quem nós somos. Na primeira live sobre a autoconsciência eu falei sobre isso. A gente não pode ignorar todas as nossas partes, porque elas são importantes para nós. Então, mas isso quer dizer que eu vou ser uma pessoa muito mais equilibrada, mais feliz, mais resiliente e com um pensamento mais voltado para o movimento, né? Porque se eu tenho um pensamento sempre de medo negativo e de pessimismo sobre as coisas, às vezes eu não faço nada para que as coisas aconteçam, porque eu tenho medo. Então o conselho é, pratique a gratidão e entenda quais são as suas forças de caráter e comece a valorizar isso em você, valorizar o que você já tem de bom. Dessa forma você vai conseguir lidar com essa insegurança interna, não que seja uma forma milagrosa, gente. Você tem que praticar todo dia. Para você mudar um caminho neural, né, que o teu cérebro está acostumado lá a fazer aquele caminho que eu falei. Para você mudar um caminho neural, não é numa vez. Não é, vou começar a praticar a gratidão, agora já estou vendo o mundo de maneira muito melhor, né? Não gente, eu não vou iludir vocês têm que praticar bastante, né? Vocês têm que cavar ali um buraquinho novo na cabeça de vocês, porque o teu cérebro está acostumado com o caminho, agora ele vai dizer, opa, ela está querendo me mandar para lá. E aí o que vai acontecer? A resistência, né? Eu vou resistir, porque eu não quero ir, eu não quero ir para lá, né? Isso é o teu cérebro falando com você, não é você. E aí você vai se frustrar. Então, persista um pouquinho, você vai começar a tirar essas pedras da frente e vai conseguir começar a fazer um outro caminho. Não tem fórmula mágica, né? E como eu disse, tem a tua fórmula, tem as coisas que funcionam para você. Por isso que eu digo, a prática que funciona da gratidão, o diário da gratidão, mas você pode fazer o potinho da gratidão, você pode agradecer todo dia, você pode rezar, você pode fazer o que você quiser, o que funcionar para você. Você pode escrever. Essa é uma prática que ela já está comprovada pela ciência que funciona, por isso que eu trago ela, mas para você pode não funcionar, né? Nós somos diferentes. Então a questão da coerência, olha onde a gente chegou com a tal da coerência, né? A questão da coerência, oi Jean, tudo bem? É a gente olhar para tudo isso
Olhem só quantas coisas. E tudo isso vai ser trabalhado dentro do Descompulsa. Quais são, para quem chegou depois aqui e também relembrando para quem está aqui, quais são os meus valores, o que me guia nessa vida, qual é a minha bússola, por que eu faço o que eu faço, o que eu já tenho de bom em mim que eu posso aproveitar, o que está dentro de mim que faz com que eu faça as coisas bem feitas, são as minhas forças de caráter. O que eu faço bem, que são os meus talentos, o que eu gostaria de fazer, que são os meus interesses, o que faz sentido para mim, sentido, significado, propósito. A gente nem vai entrar em propósito aqui, tá, gente? Mas no Descompulsa vai. E o que eu tô sentindo em relação a isso no meu corpo? Intuição, análise corporal, sentir. A coerência é a conexão disso tudo. E acima de tudo é como eu sinto isso que está vindo para mim. Eu sinto que tem a ver comigo, Cíntia. Eu, há 2 anos atrás, eu comecei a recusar, deixa eu ver a hora. Já deixo vocês começarem o dia. Comecei a recusar, inclusive, propostas de trabalho, dizer não para algumas coisas que eu sentia que não tinha a ver comigo. Embora eu tenha uma força muito grande que é a generosidade, eu acabo entrando em projetos e a criatividade, né? Eu acabo entrando em projetos para ajudar e para exercer minha criatividade, e porque começam a vir as ideias, cada vez que me contam alguma coisa eu já quero dar um pitaco, uma opinião. Eu comecei a segurar um pouco isso para valorizar mais o meu sentimento em relação àquilo que me apareceu, né? Faz sentido? Tá coerente? Não, sim. Então, dentro do programa, agora falando do programa que a gente já vai terminar a live, né? Tô falando aqui do Descompulsa. Dentro do Descompulsa, a gente vai passear por todas essas áreas aí, que são pilares da autenticidade, né? Tem as dimensões e tem os pilares. E vai entender o teu funcionamento, né? O que você tem aqui. E como é que a gente pode juntar essas pecinhas? E como é que pode fazer escolhas melhores? Como é que a gente pode dizer não? Como é que a gente pode desapegar? Como é que a gente pode entender, não é encontrar, qual é o nosso propósito, né? O que faz sentido, o que não faz para mim hoje na minha vida? Tudo isso a gente trabalha. Hoje a Débora, a Letícia estão aqui, né, que fizeram Descompulsa, que vão ganhar um bônus, que inclusive a gente lançou ontem para quem estava na live da Vanessa. A gente criou um Instagram experimental, um clube, que é como se fosse assim, o nome é Me Deixe Existir, que é um espaço seguro para que vocês possam colocar para fora o que já está dentro de vocês, para colocar suas ideias, para experimentar o que é fazer uma live, o que é fazer um stories, o que é fazer um vídeo. Vocês vão ter a senha que vocês vão colocar lá. E é seguro por quê? Porque é só para aluno. E também pode entrar quem pagar uma taxa mensal. Vão ter algumas regras, tá? E aí dentro dessas regras, quem não seguir, sai. E uma das regras é, você só pode apreciar os posts, fazer críticas apreciativas, tá? Para as postagens dos colegas. Eu e a Vanessa vamos colocar vários desafios e vamos dar dicas e vamos orientar vocês em relação a isso. Isso é específico para Instagram, tá? Mas também vai te soltando em relação a várias coisas da vida, várias coisas que você tem medo. Eu queria tanto postar um vídeo, eu tenho medo, né? Eu falei ontem que eu tenho medo ainda de alguns vídeos de postar. Eu vou experimentar lá. E aí você vai se sentindo mais à vontade, que é a melhor forma de colocar o que está dentro de você para fora, né? Eu vou me sentindo um pouco mais à vontade e vou expandindo aquilo. Letícia, você como aluna do Descompulsa já está dentro, ex-aluna, né? Você e Débora que estão aqui, tá? Depois eu passo para você como é que vai funcionar. E quem quiser participar também, entra
contato comigo pelo direto, pra gente conversar, pra eu explicar como é que é. O Descompulsa começa semana que vem, tá? Quarta-feira. Vão ser 6 semanas, pulando o carnaval e mais uma. Quarta-feira à noite, 2h30, e vai ter uma mentoria individual e eu vou acompanhar sempre vocês pelo WhatsApp. Tá bom, gente? A próxima e última live das 5 dimensões da autenticidade será no domingo agora, às 20 horas, num horário diferente, então prestem atenção nesse horário. Obrigada pela participação de todos, pelo carinho. Estou aí à disposição se precisarem conversar comigo, tirar dúvidas, alguma orientação. Um beijo grande, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.